Então vamos lá, prosseguindo no livro de Gênesis, agora partimos para o capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13. Hoje nós vamos estudar o tema visão ou audição, o que nos guia, o que guia nossas decisões. É pelos sentidos, meus irmãos, que nós percebemos o mundo. Isso é muito claro, né? A gente consegue perceber o mundo à nossa volta, que eu estou aqui, que vocês estão aí, que vocês estão ouvindo, por causa dos sentidos, né? Que Deus nos deu, né? Audição, visão, tato, paladar, olfato. Então, todos eles contribuem para a nossa percepção da, do mundo à nossa volta. Só um ponto aqui, eu me lembrei agora. Eu lembro que eu fui perguntar numa sala de primeiro ano do ensino médio, né? Você aprende isso no, sei lá, no sexto ano, quinto ano do ensino fundamental, sobre os sentidos, né, amor? Acho que quinto ano por aí. Eu fui perguntar para os alunos do primeiro ano quais são os 5 sentidos. Me, que sentidos? Eu não acredito, não. Então, um grande filósofo, né, chamado Aristóteles, ele disse que a visão é o principal dos sentidos, porque é por meio dela, né, da visão, que a gente consegue perceber as coisas, diferenciar uma coisa da outra, ver distância, proximidade, altura, profundidade. Então ele dava muita ênfase à visão como sendo o principal dos sentidos pelos quais a gente vê o mundo e traz ele para dentro da nossa mente, né? Só que o nosso problema é esse, né? A gente é muito, por mais que a gente não tenha estudado muito essas filosofias gregas e tudo mais, no final das contas a gente sempre expressa com as nossas ações, com as nossas palavras esse tipo de filosofia, né? Porque quando a gente olha na percepção bíblica, a visão ela não é tão importante não. A Bíblia dá uma outra ênfase. É um outro órgão do sentido que é muito importante para a Bíblia, né? E é sobre ele que a gente vai tratar hoje. Então vamos acompanhar a leitura, capítulo 13 do livro de Gênesis. Eu ia fazer 13 e 14, mas aí eu achei tão linda a mensagem do capítulo 13, que eu disse, não, vamos ficar só no 13, ninguém está com pressa, então né, a gente está caminhando aí, né? Então vamos devagarzinho. Vamos prosseguir com a leitura aqui. Capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Abrão saiu do Egito e foi para o Negueb, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e aí armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Até aqui a leitura. Vamos orar e pedir que o Senhor nos dê graça e nos ajude a aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar nessa noite. Ore comigo. Senhor, nós te damos graças e te louvamos pela tua bondade e fidelidade. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, para ouvirmos a tua voz, sermos instruídos, edificados, corrigidos, exortados pela tua palavra, para que nos tornemos a cada dia aptos e plenamente capacitados para toda boa obra que o Senhor tem para nós. Repreende o mal, acampa teus anjos ao nosso redor, perdoa nossos pecados e fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir tua voz. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós já estamos aqui na segunda parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Nós temos, nessa segunda parte, do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos o autor de Gênesis, Moisés, contando a história da redenção por meio da história dos patriarcas. Essa é a perspectiva que guia toda a narrativa do segundo livro que compõe o livro de Gênesis. Nós, anteriormente, falamos no capítulo 12, nós tratamos sobre promessa e fraqueza, justamente observando que a força, a misericórdia, a compaixão, o poder está na promessa de Deus. E Deus usa pessoas frágeis, fracas e inconstantes como nós. Isso nos ensinou que ninguém precisa ser muito bom, perfeito, para Deus usar, no sentido de que Deus só usa pessoas maravilhosas. Não, Deus usa homens e mulheres imperfeitos, pecadores, a quem Ele dá graça e sustenta, Nós terminamos de ler, na nossa leitura, na Bíblia, nós terminamos de ler o livro de Josué, E Josué, para mim, é muito engraçado, Porque toda vez que eu escuto uma pregação no livro de Josué, o pessoal enfatiza as características militares de Josué, que Josué era muito valente, Josué era muito estrategista, Josué era isso, Josué era aquilo. E quando eu leio o livro de Josué, eu vejo outra coisa. Eu vejo que Deus não precisa absolutamente de nenhuma dessas capacidades militares de Josué. É só você ler o livro com cuidado, com amor e com carinho, você vai perceber esses detalhes também. Imagine, Josué é um guerreiro totalmente habilidoso, valente, um cara muito capaz na arte da guerra. Deus diz o quê? Olha, você volta, cada volta toca uma trombeta, e no sétimo dia, na sétima volta, todo mundo vai dar uma volta, dá 7, o sacerdote toca a buzina, todo mundo dá um grito. Que estratégia militar é essa, meu Jesus? Como é que tu vai ganhar uma guerra tocando uma trombeta e dando um grito, meu amigo? Que lógica é essa? É justamente para mostrar para a gente que quem dá a vitória ao povo não é a capacidade humana ou o poder das mãos do homem, mas é o poder divino que opera apesar da nossa fraqueza. Isso aparece em todas as páginas da Bíblia. Então, essa visão de que Deus usa homens e mulheres superpoderosos, isso não existe. Na Bíblia só tem gente fraca, frágil e inconstante. Deus é quem é bom, Deus é quem é gracioso e capacita esses homens e essas mulheres a servi-lo. E aí sim, quando Deus nos capacita, Ele nos torna aptos para fazer a sua boa obra. E aí, na dependência dele, a gente consegue fazer. Então, foi o que nós vimos no capítulo 12. E hoje, aqui nesse capítulo 13, que eu fui tentado a avançar até o capítulo 14, mas eu resolvi ficar somente com o capítulo 13, porque essa ênfase, ela salta aos nossos olhos,
E aí fazendo esse trocadilho, né? Visão ou audição, né? O que que guia as nossas decisões? Parece que assim, é, de um ponto de vista hoje, que a gente usa o Instagram direto, tudo é imagem, tudo é foto, né? Tudo é mostrar para os outros aquilo que eu quero que vocês vejam. Isso é muito legal, né? Eu vi uma vez uma modelo, eu não lembro quem foi, eu vi ela postando, né? E aí ela dizendo assim, ela foi bem sincera, né? Ela no Instagram, aí ela pegou assim, disse assim, olha gente, é muito difícil para mim, né? Eu sou modelo, não sei o que lá e tal, tem um pessoal que vem aqui me maqueia, mas mesmo assim, quando eu vou tirar foto, eu ainda uso o filtro da rede social aqui e eu fico com a pele perfeita. É um negócio maravilhoso, mas eu vou mostrar para vocês aquele negócio. Aí ela vai e desligou, né, o filtro. Ela continuou bonita, mas assim, é, 90% aquele filtro, né, daquela imagem que ela passa não era aquilo que ela era. Aquela não era a imagem real dela. E isso aparece aqui nesse texto do capítulo 13 de Gênesis muito claramente, nessa dinâmica aqui que o texto se desenrola. Porque as nossas decisões, meus irmãos, não podem ser fundamentadas naquilo que nós vemos. E boa parte dos grandes problemas e pecados que nós caímos, eles começam pelo que nós vemos. Tiago vai escrever muito claramente isso, e toda passagem que você vê alguém caindo na Bíblia, começa como? Estava lá Davi. Né? Primeiro, Davi foi irresponsável. Né? Davi devia ir para a guerra, aí Davi estava no palácio andando, de tarde. Bateu o olho na janela, ou seja, foi curiar, fofoqueiro. Né? Foi curiar da janela dele. Quando olhou, viu a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. E aí, detalhe, não dando nada, ela estava tomando banho também. Ela estava errada também, né? Normalmente os banhos ficavam dentro das casas e a pessoa tomava banho de cortinas e tudo mais. A mulher estava tomando banho que o rei conseguiu ver. Muito estranho. Mas estava todo mundo errado. Davi estava errado porque não foi, ela estava errada porque estava tomando banho não devia. E aí começou como? Ele olhou e desejou. Mesma coisa. Tiago vai dizer isso para a gente. Como é que começa a tentação? Você olha, deseja, planeja, arquiteta para depois executar o pecado. Você tem todo o pecado ali caminhando, começando pela visão. Então, isso por si só já é um alerta para nós, né? De que a nossa visão ela não deve ser aquele órgão do sentido que deve guiar as nossas decisões. Às vezes o que a gente olha e acha que é certo, que é bom, que é legal, que é bonito, quando a gente não analisa a partir da percepção adequada, que é a perspectiva bíblica, aí você pode até achar bom, né? Mas na verdade, quando você julga aquilo que você está vendo pela lente das Escrituras, aí você vai ver que aquilo é só ilusão e que aquilo é pecar contra o Senhor. Então, esse texto ele vai nos ensinar que as nossas decisões elas não podem ser guiadas pelo que nós vemos, mas por outro órgão dos sentidos. E aí vem a nossa questão. Visão ou audição? O que guia nossas decisões? Pensando aqui a partir do capítulo 13 de Gênesis, essa resposta ela vai aparecer primeiro na história do próprio Ló. Quando Ló toma a decisão. Porque Ló ele foi guiado pelo que ele viu. Né? É isso que nós vemos aí. Esse quadro é muito lindo. Eu acho muito lindo essa pintura. É chamada de O Caminhante. É linda, eu acho. Mas eu botei por causa da referência a Ló, né, que usou a visão para tomar as suas decisões. Mas é um quadro lindo. Eu gosto muito dele, acho muito bonito. Mas vamos lá. O que foi que aconteceu então? O texto começa dizendo que Abraão ele saiu do Egito com o seu sobrinho. Lembre disso, Ló era sobrinho de Abraão. Gênesis 11, versos 26 a 30 diz que Ló era sobrinho de Abraão. O pai de Ló morreu e Abraão, né, pegou Ló para ficar junto com ele. E o que acontece é que o Abraão leva Ló, sua esposa, todos os seus bens nessa jornada, saindo lá de Arã
e indo para a terra de Canaã. E o texto mostra para nós, a partir do verso 5 ao verso 9, que Ló ele tornou-se rico como seu tio, mas diante de algumas dificuldades, seu tio propõe que ele escolhesse o seu caminho. O texto ele é muito bonito porque ele arma na nossa mente o cenário que ele está querendo apresentar, ele está armando o palco para poder lhe ensinar. Então ele disse o seguinte, olha, Ló, você perdeu o pai, aí Abraão fez o quê? Pegou ele, provavelmente para criá-lo. Ele disse, não, venha, é o que era comum no Oriente Médio, né? No mundo antigo. Ele pegou e foi criar o sobrinho, beleza, venha comigo. Aí não só isso, o texto enfatiza que Ló, ele cresceu economicamente do lado do seu tio, provavelmente aprendendo, né, trabalhando. Então ele cresceu, ficou muito rico também como tio. Só que qual foi a dificuldade? Versos 5 a 7 diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, né, no caso, né? Por causa ali das pastagens, das águas. Então eles tinham tantos animais e tantos trabalhadores que começou a dar conflito, né? E parte de Abraão, como mais velho, né, como mais sábio, dizer, ó, faz o seguinte, a gente não deve brigar aqui, a gente é de família, né? O verso finalzinho do verso 8, né? Nós somos parentes chegados. Então, a gente é da família, então a gente não deve brigar por essas coisas. Faz o seguinte, tá aí a terra diante de você. Olha que humildade. Culturalmente falando, se Abraão fosse seguir o costume da cultura, que o mais velho deveria ser priorizado, era para Abraão dizer o seguinte, ó, eu vou para cá, tu fica com o resto. E acabou. Só que Abraão já havia recebido a promessa, em Gênesis 12, e ele vai e diz o quê? Não, tá aí a terra diante de você. Escolha para onde você vai. Pro lado que se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu só não quero brigar com você. Então você tem que uma decisão de um homem maduro que conhece o Senhor. E aí, verso 10 é onde tem o nosso ponto aí, né? Verso 10 até o verso 13. Então, Ló, ele usou a sua visão. O texto diz assim no verso 10, né? Ló ergueu os olhos e viu. Ló bateu o olho ali para tomar a sua decisão. E Ló olha, e o texto ele é muito legal. É por isso assim que, olha, quando você for ler a Bíblia, você lê a Bíblia com cuidado. Lê assim, passagem por passagem, lê devagarzinho. Vai conversar com o texto. Tá falando, entendi, vou ler de novo. Peraí, Ló foi com Abraão, por quê? Ele era o que dele? E aí você volta nos capítulos, descobre que ele era sobrinho. Você já briga, já estava num negócio de família. Ou seja, não é só sua família que briga, de Ló também, Abraão também teve briga por causa de dinheiro, e por aí vai. E aí você vai ver o texto armando ali o cenário para apresentar a grande questão. E o grande ponto aqui é a decisão que ambos tomaram. E o primeiro personagem que é apontado à decisão é Ló. E Ló, ele olha para a terra e ele vê o quê? Olha, ele não foi nem humilde, né? Era para ele, o tio dele disse, meu filho, escolha aí para onde você vai. Era para ele ter dito assim, rapaz, meu tio é mais velho, né? Tem mais ovelhas, mais camelos, mais cavalos, mais cabritos do que eu. Eu vou deixar ele ficar com a melhor parte e quando eu sou mais novo eu vou procurar outro. Mas aqui, Ló é muito espertinho, né? Ló bate o olho e vê logo que, ó, pasto verde, né? A ênfase que o texto dá, né, quando olha para as campinas, para a campina, lá diz, ó, é como o jardim do Senhor, ou seja, faz referência ao Éden. Ou seja, era um negócio muito verde, muito bonito, muito bom para a criação de animais. Ló bate o olho. Só que o texto, ele é tão maravilhoso que ele no verso 13, ele bota uma pitadinha de realidade nesse desejo do olhar de Ló. Qual a pitadinha de realidade? Ora, verso 13, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse verso aqui, ele já por si só ele demonstra que a escolha de Ló
não levou em consideração o habitar com homens que Deus os havia considerado maus. É tipo assim, eu sei que eu vou para um canto, eu vou desagradar a Deus, não quer que eu esteja ali, eu vou desagradar a Deus se eu for para ali. Não, mas é bom, né? Eu vou ter um bom salário, olha que negócio legal, vai estar todo mundo legal ali, é uma bênção. Assim. Sim, mas todo mundo ali não quer saber de Deus, todo mundo, aquele lugar vai ser ruim para a sua comunhão com Deus, sim, mas o vale-refeição é maravilhoso, eles dão até um carro. Sim, mas vai lhe afastar de Deus. Não, não. Mas o carro que eles dão. Então, essa foi mais ou menos a visão que Ló teve. O texto ele mostra isso como se fosse uma ironia. O texto está ironizando o fato de Ló olhar, ver e desejar um canto que aparentemente era bom, era perfeito para o cuidado dos animais. Mas em contrapartida, esse lugar tinham pessoas que desagradavam a Deus. E Ló faz o quê? Não está nem aí. Ló vai lá e não só arma as tendas, o verso é muito interessante. Ele vai dizer assim, então Ló escolheu para si, verso 11, toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Aí fala de Abrão, e aí verso 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E aí, ia armando as suas tendas até Sodoma. A ideia é de que Ló, ele não somente acampou nessa região, como ele ia se aproximando dessas cidades. Tipo, fazendo negócios. Né? E lembrem disso porque nas cenas do próximo capítulo vocês vão entender a confusão que isso aqui vai dar. Então, Ló não foi aquela pessoa que ficou assim, eu vou ficar longe, não vou ter relação alguma com esse tipo de cidade. Não. Ló, ele foi lá, se acampou e ele começou a se aproximar dessa cidade. Isso nos mostra, meus irmãos, que às vezes aquilo que vemos pode nos afastar de Deus. Por isso a Escritura sempre nos adverte. Cuidado com o que os seus olhos estão me mostrando. Cuidado com o que os seus olhos lhe mostram, achando que é bom, que é correto, que é perfeito, que é muito bom. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, os olhos são enganosos. É tanto que a Bíblia tem várias passagens. Por exemplo, 1 Samuel 16:7 é outro texto maravilhoso. Escutem, eu vou ler para vocês. Porém, o Senhor disse a Samuel, esse texto é maravilhoso. Samuel vai escolher entre o irmão de Davi, né? Fortão, bonitão. Aí Samuel, né? E Samuel era profeta, viu? Samuel já era acostumado a ouvir a voz de Deus, né? Aí Samuel bate o olho no bonitão, gostosão, fortão. Aí Samuel diz o quê? Rapaz, é esse aí, né, Jeová? Aí Deus, não é esse não. Aí já vê um outro, caba de brabo, guerreiro, faca na mão, faca nos dentes, era brabo. Aí ele disse, esse aí agora é esse, né, Deus? Não, é não. Aí passa por todos os irmãos, né? Até chegar um miserável, um ruivo, que o pai até esqueceu de chamar ele, de tão inexpressivo que era, né? De tão assim desqualificado que era, que o pai nem fez questão de chamar o menino, estava jogado. Vai cuidar lá dos bodes, menino. Sai daí. Aí disse, pai, ainda tem um, chame ele. Antes de Davi chegar, aí Deus disse, é ele. Pode. Eu tenho certeza, na Bíblia, certeza não posso dizer isso, né? Seria um erro hermenêutico, né? Mas eu tenho uma suposição. Eu acho que quando Samuel viu Davi, eu acho que Samuel olhou assim para Deus e falou, o senhor tá brincando, né? Esse grilo seco, esse grilo vermelho aqui, não quer esse grilo. Esse é ele que eu quero mesmo. É ele que eu quero. Isso mostra, a Bíblia mostra página a página, capítulo a capítulo, que o poder não está em nós, o poder está em Deus. Entenda isso. Certo? E aqui acontece isso. Aos olhos humanos, tudo estava perfeito para Ló, mas não estava, porque Ló confiou naquilo que os olhos dele viram. Mesmo que aquilo que os olhos lhe mostraram não agradava a Deus.
E a Bíblia nos adverte, passagem após passagem, que a gente deve tomar cuidado com isso. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Ele falando do irmão de Davi, né? Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ou seja, Deus ele não é Deus ele não é como nós somos atraídos pelo que vemos, né? João 7:24, Jesus diz assim: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Romanos 8:24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A ideia de que não devemos esperar pelo que vemos. 2 Coríntios 4:18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E por último, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, isso são só alguns textos que mostram para a gente que a decisão de Ló, baseado naquilo que ele viu, estava errado desde o começo. Porque aquilo que ele viu não estava de conformidade com a vontade de Deus. Qual é o alerta que a Bíblia nos dá? Cuidado com os seus olhos. Não tome decisões baseadas no que você vê. E aí nós temos a segunda perspectiva de resposta, né? Visão ou audição, o que guia nossas decisões. Abiló foi pelo que ele viu. Abraão, ele foi guiado pelo que ouviu. Abraão é outro ponto de partida. Verso 4, 8 e 9. Abraão era muito rico, mas isso não o impedia de adorar ao Senhor e confiar nele. É muito interessante, né? Normalmente é assim, né? A gente tem que ser sincero, né, irmãos? Quando a gente está com dinheiro na conta, todo mundo com saúde, né? Recebeu um aumento, né? Comprou um carro novo, reformou a casa, o menino está tudo com saúde. A gente só faz aquelas a oração do cochilo, né, irmão? Quem é que já fez a oração do cochilo aqui? Amém. A oração do cochilo é como, né? Tá tudo bem, bucho cheio, tomou banho, chegou do trabalho, recebeu um aumento, promoção, vai viajar, vai tudo, tá tudo bem. Aí o que você faz? Se deita na cama, Jesus, em teu nome eu... É só de 7 horas da manhã do dia. Amém. Vocês nem, ó, agora, ficou com rinite, gripou, acordou 3 horas da manhã com as costas doendo, né? Acordou com o braço dormente. Meu amigo, no instante o caba ora 6 horas por dia, 15 horas orando. Senhor, aleluia, vem para a oração de manhã, de 5 horas da manhã, vem para a oração da quarta, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Ou seja, uma das formas pelas quais Deus chama a gente para orar é pelo sofrimento. Não é bom. Ninguém gosta de sofrer, né? Mas é uma das formas como Deus chama a gente para orar. Às vezes a gente está tão rebeldinho, né? Eu não vou orar não, está tudo bem, né? Estou muito bem. Aí Deus vai dar uma gripinha daquelas que acaba dando uma tossida, falta o ar. Aí, meu amigo, acaba passar 3 horas orando direto. Aí no instante você aprende aí aos pés da cruz, né? Abraão é o contrário, né? Verso 4. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão era rico, riquíssimo, poderoso. Mas mesmo assim ele não cessava de invocar o nome do Senhor. Tanto no verso 8, ele demonstra a sua humildade em dar ao sobrinho mais novo a preferência na escolha. Verso 8 e 9. Então, nós temos aí verso 14 a 16, que é quando nós vamos enfatizar o fato de Abraão ter sido guiado não pelo que viu, mas pelo que ouviu. E o texto é muito maravilhoso, porque Deus, né, o verso 14 diz que depois que Ló se separou de Abraão, então
Deus chega para ele, provavelmente em sonho, né? E aí Deus chega para Abraão e diz assim, ó, levanta os olhos, erga a vista, veja aí, norte, sul, leste, pode ver toda essa terra. Você viu, meu filho? Pronto, eu vou lhe dar esta terra. A ênfase aqui não é a mesma que é dada por Ló. Na forma como Ló olha para a Campina, ele toma apenas a visão dele como critério para sua escolha. Aqui não. Deus manda olhar, mas o ponto central aqui não está no que Abrão viu, mas na promessa de Deus, no verso 15 aí, ó. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Então, o fundamento da decisão, da escolha de Abrão, não foi o que ele viu, mas foi a promessa de Deus feita a ele. A partir do que ouviu, Abrão obedeceu e adorou ao Senhor que lhe fez a promessa. Verso 17 e 18. Levante-se, Deus disse, e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei. O que Abrão fez? E Abrão, mudando as suas tendas, ou seja, Abraão na hora se levantou, bora menino, desarma as tendas, bota dos jumentos, dos camelos, sobe as mulheres e vamos embora. Vamos percorrer a terra porque o Senhor nos mandou. E aí Abraão faz o quê? Mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Abraão faz aquilo que era costumeiro a ele, que era o quê? Fazer um altar e adorar o Senhor. Irmãos, não existia a primeira igreja batista de Hebrom, né? Primeira igreja batista de Canaã, não existia, né? Na época de Abraão, né? Então, como é que as pessoas do Antigo Testamento adoravam? Eles construíam altares feitos de pedra e ali ofereciam sacrifícios e queimavam em honra ao Senhor. O sacrifício do sangue era derramado como símbolo de perdão de pecados, para que o indivíduo pudesse se aproximar de Deus. E Deus recebia essa oferta, que era sempre o melhor, a primícia, aquilo que mais importante que o cara tinha, ele oferecia ao Senhor. Essa era a forma como eles cultuavam no Antigo Testamento. E isso era uma prática na vida de Abrão. Então, Abrão, ele ouviu a ordem do Senhor e ele simplesmente fez o quê? Obedeceu. Ele ouviu. Se você perguntar no judaísmo, até hoje é assim, você perguntar qual é o principal verso que os judeus, desde a mais tenra idade, desde o menino mais novo até o senhor mais velho, qual é o verso mais falado entre os judeus? Deuteronômio 6,4. E como é que o texto, eles chamam de Shema, né? Shema Israel. Como é que o texto começa? O texto diz assim, né? Ouça, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é veja, é escute. Escute. Nós somos, meus irmãos, o povo do livro. Nós somos o povo do livro. E nós somos chamados a ouvir a voz de Deus. Nós lemos Deuteronômio, né? E interessante que uma das regras, Moisés está lá, né? Ele diz assim, olha, quando vocês entrarem na terra, tomarem posse da terra, vocês vão constituir um rei para vocês. Faça o seguinte, faça uma cópia da lei. E todo dia essa lei tem que ser lida pelo rei. Para quê? Para que ele aprenda a temer, amar e obedecer ao Senhor. Ouvir, ler, ouvir. Então, é inadmissível, digamos assim, alguém que não gosta de ler e ouvir a palavra de Deus. Porque nós somos o povo do livro. Se a gente ama mais escutar Choque Fogo, Cassiano e Pregador Lucas, se a gente gosta mais de ver isso, nada contra Cassiano e Pregador Lucas, eu usei como exemplo, porque é engraçado lá em casa isso. Se você ama mais escutar essas coisas do que ouvir a palavra de Deus, tem alguma coisa errada, não com a palavra de Deus, mas com o seu coração. Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Deuteronômio 8,3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam.
para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Olha a ênfase que a lei dá em você ouvir e confiar na palavra do Senhor. Ló confiou no que viu. A palavra de Deus chama a gente a confiar no que nós ouvimos. Lucas 11:28, Senhor Jesus dizendo: Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E tem várias músicas, né, que ele canta, né? Às vezes eu tenho medo de cantar certas músicas. Eu sou uma pessoa muito frouxa, irmãos. Porque o cara canta assim. Quando você lê a Bíblia, você vai ficando meio com medo, né? Tem música que a gente canta, nada contra, assim, tem um erro, música, assim, um erro grave, mas eu só acho que às vezes é um pedido meio, né, meio assim, que você fica meio assustado, né? Senhor, eu quero ver a tua glória hoje aqui, a tua unção, o teu poder sobre mim. Aí eu paro assim e pergunto: meu irmão, você está prestando atenção no que você está pedindo? Você está pedindo para Deus aparecer aqui? Tu quer mesmo que Deus apareça aqui, meu amigo? Tu já leu o que aconteceu lá em Êxodo 19? Quando Deus só desceu um pouquinho da sua glória, que o monte tremeu inteiro, as pedras começaram a pegar fogo, o povo botou a cara no chão e começou a gritar: Moisés, manda eles embora. A gente escuta tu falando, manda eles embora. Mas tu realmente quer que Deus apareça aqui em sua glória, meu amigo? Tu realmente está pedindo isso? Aí eu fico meio com medo de cantar essas músicas, fico só nas aulas, só batendo palma, né? Deixar os irmãos corajosos pedir, né? Eu não sou tão corajoso, fico só na palma, assim. E os irmãos: eu quero ver agora o seu poder. Faz. Eu penso logo nos textos assim, né? Nós somos chamados para ouvir muito mais do que para ver. Jesus, novamente, lá em João 20:29, Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ele está dando um carão em Filipe, né? Apareceu Maria Madalena e disse: o Senhor ressuscitou os 11, né? Mentira! Aí Jesus apareceu para eles, né? Para os 10. Aí Filipe não estava. O bonitão não estava, né? Aí quando Jesus apareceu de novo, quando ele apareceu, aí Filipe: Senhor! E aí, tudo bem? Aí Jesus fez: não, vem cá. Você não disse que não acreditou? Vem cá. Bota o dedo aqui. Toque aqui. Tomé, Felipe não, obrigado. Tomé. Toque aqui, Tomé. Imagina o carão, né? Tá, Tomé todo errado. Não, senhor, não precisa. Venha cá, toque aqui. Você não disse que eu não tinha ressuscitado? Toque. Aí Tomé toca. Aí o texto ainda diz que Jesus abriu o lado, né? Ou seja, tirou o manto e disse: toca aqui agora. Na ferida onde a lança, né, entrou. Toque aqui também. Aí Tomé diz lá a famosa frase, né? Deus meu, Senhor meu. Aí sabe, só acreditou porque tocou? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A ênfase é na ideia de que o ouvir é mais importante que o ver. Da mesma forma, Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como é que a fé é despertada no nosso coração? Pelo ouvir. É muito preocupante, às vezes, as ênfases que alguns tipos de pregadores e alguns tipos de igreja vão dar aos milagres a ver. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são os pequenos apocalipses dos evangelhos. Sabe o que vai acontecer quando o filho da perdição se manifestar? Ele vai ter tanto poder que ele vai fazer milagres e prodígios extraordinários no céu. O Satanás, o cara morreu, ele ressuscita, o cara ressuscita. E aí o povo vai fazer o quê? Oh, meu Deus, é Jesus aqui. E vai adorar o Satanás porque foi guiado pelo que viu. Cuidado. Nós não somos o povo que usa a visão para tomar decisão. Nós usamos o quê? A audição. Porque nós ouvimos a palavra de Deus e somos guiados e conduzidos por ela. Para encerrar, cuidado com os seus olhos, cuidado com o que os seus olhos desejam. Muito cuidado. Cuidado com o que os seus olhos desejam.
Acho que quando você me perguntar assim, qual é a pior coisa que Deus pode fazer com alguém, é dar a ele o que o coração dele quer. Já pensa aí, 3 segundos, bem rapidinho. Se Deus desse a você tudo que seu coração deseja, horrível, né? Então a pior coisa, um dos textos mais duros que eu já vi na Bíblia, assim, é Romanos capítulo 1. Por causa da dureza do coração, aí no texto aparece 3 vezes, né? E Deus os entregou ao seu coração. E Deus os entregou ao seu coração. E Deus os entregou ao seu coração. Então, cuidado com o que os seus olhos desejam. Aquilo que o seu coração vai alimentar, vai desejar, comece com o que você vê. Segundo lugar, aprenda a ouvir a palavra de Deus para discernir a vontade dele. Meus irmãos, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus por meio de ouvir a sua palavra. Nós temos que ser o povo lá de Bereia, que Paulo pregava e o povo dizia o quê? Paulo, viu? Paulo pregava e o povo. Espera aí, eu vou ver se está de acordo com o que a Bíblia diz. E se não tiver, não estou nem aí para quem tu é. Então, nós temos que ter essa capacidade. Nós temos que ter essa capacidade de discernir, né, através das Escrituras. Em último lugar, confie no Senhor, que Ele fez a promessa, e não naquilo que os seus olhos veem, como foi o caso de Ló. Ló confiou naquilo que viu, mesmo que esse lugar significasse estar com um povo que desagradava a Deus. Mas ele viu e achou bom. Cuidado com isso. Nós devemos ser como Abrão, que confiou na promessa e por isso foi abençoado, porque confiou no Deus que fez a promessa. Foi guiado pelo que ouviu e não pelo que viu. Amém?